Olá, meu nome é Kelviane, sou professora de Educação Física do mestrado profissionalizante em Educação Física, campus IFCE Calcaia. Essa semana, nós somos desafiados a pensarmos sobre problemas, situações limites que enfrentamos em nosso cotidiano no ensino das nossas disciplinas de Educação Física. E eu e a professora Alberluz chegamos ao consenso diante de duas situações problemas. Uma delas seria a relação aí entre o ensino da teoria e da prática. E o outro seria a respeito das reflexões, a importância de trazer reflexões sobre aspectos socioculturais nas nossas aulas de educação física. É importante compreender que a nossa disciplina de educação física ela faz parte do componente curricular obrigatório na educação básica. E que no ensino da educação física, no ensino médio, ele tem como objetivo não apenas o ensino dos gestos técnicos e dos movimentos, mas também estimular a pesquisa, a argumentação, a curiosidade intelectual. Como fazer isso? Se nós nos limitarmos somente ao ensinar a fazer e não ensinar sobre o fazer. É importante refletirmos a todo instante sobre a nossa prática pedagógica, a importância de trabalhar as questões teóricas relacionadas também às questões práticas. E como os alunos, eles compreendem pensar sobre se os conteúdos que estamos trabalhando, quais são eles, se eles geram reflexões, como estamos trazendo esse diálogo nas nossas aulas teóricas e práticas, como os alunos recebem e percebem a relação desses dois momentos, da teoria e da prática. Pensar também sobre que reflexões estamos trazendo na relação do nosso conteúdo da cultura corporal do movimento e as questões socioculturais. Por exemplo, se trabalhamos as questões de racismo, quando estamos falando, por exemplo, de futebol, se trabalhamos as questões sobre a consciência ambiental, quando trabalhamos as temáticas, por exemplo, dos esportes de aventura na natureza, quando trabalhamos, por exemplo, alguns jogos de intervenção, podemos estimular e ensinar às nossas alunas sobre as questões relacionadas ao direito da mulher. Então, todas essas temáticas trazem reflexões e tantas outras, por exemplo, sobre a acessibilidade e o acesso de algumas práticas que são tidas como elitistas, porque elas são vistas dessa forma. O que acontece, por exemplo, de percebermos quando olhamos a prática do golfe, desse esporte, por que ele é tão distante do nosso dia a dia, do nosso convívio, até mesmo do que vemos e assistimos nas televisões, na televisão, nas redes sociais. Então, trazer essas reflexões é importante para que o aluno pense sobre temáticas relacionadas às questões econômicas, a questões ambientais, ao racismo, preconceito e direito da mulher e tantos outros temas importantes da nossa sociedade. Então, dentro dessa realidade, Paulo Freire ele até cita que nós vivemos, a partir do momento que percebemos as situações limites, em algum momento, elas podem ser como freios que nos param. No entanto, quando nos deparamos com essas situações limites, mas se instaura em nós uma percepção crítica, essa percepção, ela promove uma ação. E essa ação, ela traz um clima de esperança e motivação, que nos leva a nos empenharmos a superar essas situações limite. Devemos desenvolver de forma consciente e planejada atividades que integrem cada vez mais a teoria e a prática, de forma a adequar o currículo às necessidades, locais, da realidade de crianças e jovens, e possamos gerar uma reflexão enquanto a linguagem corporal que está sendo desenvolvida e seus impactos no mundo e no cotidiano do ser humano, rompendo as possíveis limitações do movimento em si mesmo e ampliando o seu significado histórico e sociocultural. Diante disso, eu e a professora Alberluz, diante dessas situações limites, eu e a professora elaboramos um projeto de intervenção e agora vai ser com você, professora. Agora ela vai apresentar cada pontozinho do nosso projeto, da nossa proposta de intervenção pedagógica. É com você, professora. Olá, meu nome é Alberluz Martins, sou mestranda do PROEF, professora de Educação Física. E aí a gente vai agora falar sobre o projeto de intervenção a partir das reflexões que a professora Kelviane já fez no início do vídeo. E o nosso tema gerador é a importância da produção do conhecimento sociocultural
por meio das aulas de educação física. Então, por que esse tema gerador? Viu-se a necessidade de cada vez mais o currículo de educação física estar voltado para os objetivos da educação básica. Então, esse distanciamento do currículo da educação física como componente curricular, muitas vezes é justificado pelo próprio distanciamento dos objetivos da prática, da teoria dentro das aulas de educação física. Então, aliar a realidade a esse currículo, para isso nós precisamos investir na formação de cidadãos cada vez mais críticos, que tenham consciência corporal, que reconheçam a importância da cultura do movimento, que tenham argumentação, que possam aliar as suas reflexões à prática de atividade física, às questões socioculturais do corpo e do movimento. Então, os objetivos do nosso trabalho é ressignificar o currículo da educação física e, para isso, nós precisamos refletir sobre as questões socioculturais que envolvem, que permeiam esse currículo. E para isso a gente pretende realizar atividades dialógicas para desenvolver a criticidade dos estudantes, baseadas nas reflexões de Paulo Freire, e avaliar também os impactos gerados com essas reflexões que vão ser construídas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é uma revisão de literatura sobre o tema, uma revisão de literatura sobre o currículo da educação básica, sobre o currículo da educação física, sobre a aprendizagem dialógica, sobre como formar cidadãos mais críticos, reflexivos, realizar uma adequação no planejamento, tendo como foco a proposta sociocultural, principalmente durante as abordagens teóricas das aulas de educação física, aplicar essa proposta em uma turma piloto, e também avaliar por meio de registros de observações os possíveis impactos gerados. Então, é colocar a proposta em prática ao mesmo tempo em que se observa os impactos nas falas dos alunos, nas percepções, no conhecimento de mundo que eles trazem para as aulas, como essas reflexões são geradas com base na atividade física, no esporte. Essa cultura corporal é gerada no decorrer das aulas. E o cronograma, ele ficou entre maio e junho, basicamente aí 2 meses de intervenção para se avaliar a proposta. Mas a intenção é que essa avaliação sendo positiva seja uma proposta aplicável a todo o conteúdo anual, a o planejamento anual da disciplina de educação física. Então, a revisão de literatura e o planejamento das aulas durante um mês mês de maio, a realização da proposta das aulas e a avaliação dos impactos durante o mês de junho, E aí a gente poderia pegar essas percepções dos alunos e avaliar o impacto. É muito importante a gente trazer essa quebra de paradigmas, porque muitas vezes se observa o porquê desse tema gerador e por que essas reflexões precisam ser geradas. A gente muitas vezes observa que, primeiro, a teoria às vezes fica muito distante da prática, há uma quebra, um rompimento, em termos de metodologia de aula. Então a gente precisa tornar mais próximo, tornar a teoria e a prática uma coisa só, uma aula só, com mecanismos, com metodologias, que deixe de ser isso. Às vezes os alunos, eles ficam tristes porque vão para a aula teórica, ficam alegres quando vão para a aula prática ou vice-versa. Por que essa quebra? Por que não promover uma aula só em que tenham-se momentos teóricos, momentos práticos e etc. Então, romper com essa divisão de que uma hora a educação física é prática, outra hora a educação física é teoria. Precisa dialogar essas duas coisas. E segundo, por meio desse diálogo, é importante gerar conhecimento sociocultural. Não se pode priorizar aspectos somente técnicos, táticos e muitas vezes biológicos. A educação física faz parte das linguagens e códigos. O que está em xeque é a linguagem corporal. A BNCC traz isso como objetivo. Coloca a educação física na posição de linguagem corporal. O que é que o nosso corpo fala?
quais as nossas experiências, quais as nossas vivências, dialogar isso entre os estudantes por meio das reflexões dos estudantes. Então esse é o impacto que a gente pretende que seja gerado, um impacto na constituição de uma educação física que trabalhe o corpo de forma sociocultural e ligado sempre à sociedade. Para finalizar, eu quero reforçar que o nosso projeto SIM tem uma intenção diferenciada de valorizar e de estimular a reflexão de aspectos socioculturais relacionados aí com ensinar o equilíbrio, ensinar a teoria e a prática e o equilíbrio entre essas duas, mas também é importante reforçar que a nossa disciplina ela possa cada vez mais estimular a criatividade, a argumentação, a pesquisa e também, claro, o ensino dos gestos técnicos, o movimento aos nossos alunos. Então, o equilíbrio entre todos esses conhecimentos, eles favorecem sim o processo de ensino-aprendizagem e como o próprio Paulo Freire cita, que a educação ela é um ato político que promove a transformação social através do educar. Então, a gente acredita sim que através do ensino da educação física e do estímulo à reflexão desses temas socioculturais, nós podemos sim transformar a realidade de muitos alunos. Obrigada. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos que dedicaram um pouco do seu tempo a esse vídeo e esperamos que a educação física a cada dia mais ela se transforme, ela ganhe seu espaço e que nós possamos fazer com que a sociedade entenda a posição de um componente curricular de grande relevância dentro do currículo da educação básica.